Na história dos lançamentos espaciais da SpaceX, já houve perda de foguetes, mas nunca assim. Um Falcon 9, especialmente modificado, equipado com instrumentos de observação ultra-secretos, foi enviado para realizar o que até pouco tempo atrás era considerado impossível: interceptar um objeto interestelar. O alvo era o 3I Atlas, uma cometa colossal vinda de outro sistema estelar. Porém, quando a nave se aproximou, os sensores registraram um estranho pico de energia, uma oscilação no campo magnético que não se encaixava em nenhum modelo conhecido. E então, silêncio. Agora, essa missão virou uma história fantasma, sussurrada nos corredores de Cabo Canaveral. O foguete não simplesmente falhou. O que muitos não percebem é que antes de desaparecer, ele conseguiu enviar para a Terra um único pacote de dados, e seu conteúdo é assustador. No mundo da astronáutica, existem lançamentos oficiais, com comunicados à imprensa e transmissões ao vivo, e há outros realizados na escuridão, com manifestos lacrados e comunicações criptografadas. O lançamento codinome Pathfinder 4 pertencia à segunda categoria. Na noite abafada, um Falcon 9 totalmente descartável, pintado de preto fosco, arrancou abruptamente rumo ao céu da Flórida. Para os poucos iniciados, aquele foi o arrojo mais ousado da humanidade, uma perseguição em alta velocidade ao visitante interestelar, 3I Atlas. 3I Atlas não é um cometa comum, descoberto pelo sistema chileno Atlas Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System. Tornou-se apenas o terceiro visitante interestelar confirmado. Sua velocidade ultrapassa 244.000 km/h, uma verdadeira sombra vinda de outro mundo. A trajetória foi minuciosamente calculada. Não havia ameaça à Terra, com passagem segura prevista a aproximadamente 269 milhões de quilômetros. Mas ninguém menciona o essencial: seu valor científico a tornava irresistivelmente fascinante. Este objeto é maior que Oumuamua e Borisov. Estimativas apontam até 9,6 km de diâmetro, uma cápsula do tempo contendo os ingredientes primordiais de uma cozinha planetária alienígena. Muitos buscam vida, mas o verdadeiro ouro da ciência está na química. Analisar poeira e gases na coma pode revelar se as receitas da biologia são universais. Pelo menos, essa era a versão oficial nos briefings confidenciais. Supostamente, a Pathfinder 4 transportava microsondas revolucionárias, minúsculas conchas, para atravessar a coma do cometa e coletar poeira interestelar. Mas a complexidade de tal operação é monstruosa. Interceptar um alvo a essa velocidade exige uma precisão quase impossível. A janela de lançamento é estreitíssima. A trajetória não permite erros. O Falcon 9 precisa executar uma série de manobras complexas. Muitos ignoraram. O risco e o custo são altos demais para coletar poeira. Como acontece frequentemente, a verdade acabou sendo muito mais estranha. A missão tinha um segundo objetivo totalmente secreto, conhecido apenas por um punhado de líderes e agentes de ligação da Força Espacial do Yusutadeu Ara. O Falcon 9 não era apenas um coletor, mas também um escaneador. Sob o cone do nariz, escondia-se um complexo experimental de tomografia de ressonância profunda. Sua função não era observar a superfície, mas enxergar o interior. A Pathfinder 4 voou mais longe e mais rápido do que qualquer Falcon 9 anterior. Na sala de controle em Hawthorne, reinava uma calma quase palpável. A espaçonave clicava nos pontos de verificação como um metrônomo. Na tela principal, o ponto representando o foguete avançava em direção ao ícone 3I Atlas. As horas se transformavam em dias, e então, o momento da verdade. A distância era ideal. O comando foi dado, liberação da carga útil e ativação do scanner. Os primeiros pacotes de dados eram promissores. A composição do coma
como esperado gelo de água, CO2 congelado e uma rica mistura de compostos orgânicos. Em seguida, começou a varredura ressonante. Um pulso de baixa frequência foi direcionado ao núcleo. Foi então que aconteceu o impossível. A resposta não foi um eco caótico de um núcleo gelado e poroso, mas sim um padrão, estruturado, complexo, com indícios inegáveis de artificialidade. Uma onda de incredulidade varreu a sala e foi imediatamente substituída por uma segunda anomalia. Um pico energético avassalador vindo das profundezas do objeto, não da superfície, mas de dentro. Satélites monitorando a magnetosfera terrestre captaram um eco a 150 milhões de milhas de distância. O campo magnético pareceu sofrer uma sacudida. Nos monitores de Hawthorne, a telemetria da Pathfinder 4 virou ruído e, em seguida, escuridão total. A sonda desapareceu, junto com a descoberta macabra. Restou apenas uma realidade gelada. Eles não encontraram um cometa. O silêncio na sala de controle tem um som próprio, não sereno, mas viscoso e pesado. Após o cessar-fogo do Pathfinder 4, esse silêncio se tornou absoluto. Em todos os monitores que um segundo antes rastreavam a espaçonave de 150 milhões de dólares, acendeu-se a mesma mensagem: perda de sinal. Os engenheiros enviaram comandos freneticamente para o vazio, na esperança de uma resposta que jamais viria. Não foi uma perda de sinal comum, não houve um desvanecimento gradual, nenhum último pacote de dados distorcido. Foi como se o Falcon 9 tivesse sido simplesmente apagado. O que você não sabe é que em missões de longo alcance, tudo tem redundância, múltiplos canais de comunicação, fontes de energia reservas, seguros para os seguros, para tudo cair de uma vez. Digamos que não é normal. Isso não foi uma falha, foi uma interferência. O pico de energia antes da tela preta, a prova incontestável, foi registrado por vários satélites. Era um pulso eletromagnético localizado e direcionado, nada parecido com uma tempestade solar. E o mais repugnante, a frequência coincidia exatamente com a da varredura de ressonância que havíamos iniciado. Foi uma resposta. Horas depois, surgiu um novo calafrio. A missão não foi apenas um fracasso, mas uma provocação catastrófica. Será que despertamos algo? Nossa curiosidade cutucou um vespeiro do tamanho do sistema solar? Os dados capturados momentos antes do apagão se tornaram os bits mais estudados do planeta. O padrão extraído do núcleo foi analisado repetidamente. Não era uma língua no sentido convencional, mas claramente continha inteligência, sequências de números primos, progressões geométricas, estruturas que a natureza não cria por si só. A mensagem dizia: estamos aqui e podemos ver vocês. No frenesi inicial, muitos não perceberam. Um pequeno pacote de dados conseguiu passar, menos de 1 kilobyte, um fragmento da imagem de ressonância. Estava distorcido pelo ruído, mas a equipe especial não dormiu, reconstruindo-o. Quando a imagem se formou, revelou-se mais assustadora que o próprio sinal. Não era um núcleo gelado e poroso. Dentro do corpo cometário de 6 milhas, havia um objeto metálico perfeitamente simétrico, reticulado, complexo, gigantesco, com mais de 1 milha de diâmetro, envolto por uma camada de gelo e rocha. O cometa não continha tecnologia por acaso. O cometa era a tecnologia, uma nave perfeitamente disfarçada de fragmento primordial. Ficou claro de imediato. A trajetória do Trace Atlas não era um acaso. Seu percurso pelo sistema não era um capricho da mecânica celeste, mas sim um rumo definido. Era uma sonda, um explorador, uma semente. Muitos se encantaram com o romantismo do primeiro contato, mas ninguém esperava algo assim. Um visitante silencioso, um único e contundente aperto de mão.
Depois, silêncio. O eco no vazio tornou-se mensagem, o Pathfinder 4, a resposta. A humanidade anunciou sua presença no palco interestelar não com um amigável olá, mas com o lançamento de um scanner que provocou a defesa de um artefato de origem e poder desconhecidos. A questão já não era mais estamos sozinhos, e sim o que viria a seguir. A revelação de que 3 Atlas não é um cometa, mas sim uma nave camuflada, mudou tudo. Os relatórios e documentos foram classificados com o mais alto nível de sigilo, mas não há como escapar das consequências. Você pode perguntar, isso é algo que se faz da noite para o dia? Os sinais sempre estiveram lá. Nós é que estávamos olhando para o lugar errado. Se recuarmos o trajeto do Atlas por séculos, ele ecoa de forma estranha anomalias históricas. Os textos maias e egípcios descrevem estrelas errantes, rápidas e intencionais que não seguem os cânones planetários. Romantismo, mitos, eis um fato concreto. O disco celeste de Nebra, uma relíquia de bronze encontrada na Alemanha, resistiu por anos à decifração astronômica devido a um grupo extra de estrelas. Projete o Caminho do Atlas há 3.600 anos, e ele passa exatamente por aquela região. Coincidência? Ou um registro ancestral de um encontro passado? Talvez essas sondas estejam catalogando a Terra há milênios. Uma observação silenciosa que atravessa eras. O mais assustador é a escala. Uma civilização capaz de construir uma sonda de 10 quilômetros, disfarçá-la de cometa e enviá-la através do vazio interestelar, opera em níveis que, para nós, são indistinguíveis de magia. Comparar nossa tecnologia com a deles é como colocar uma canoa contra um submarino nuclear. A primeira rema na superfície, enquanto o segundo se move em um ambiente que o construtor de canoas nem imagina. Sua defesa varreu nosso melhor veículo sem usar nenhuma arma, apenas com um pulso. Em outras palavras, estamos em desvantagem sem esperança. Não foi um contato, foi como se um micróbio, de repente, percebesse o dono da placa de Petri. O lançamento do Falcon 9 não foi exploração, foi arrogância. Cutucamos com vara curta o que não compreendemos e levamos uma resposta imediata. Qual é o objetivo da sonda? Os otimistas dirão uma biblioteca passiva, um sistema de defesa automático que só ativa contra varreduras agressivas. Mas não é tão simples assim. Há uma hipótese bem mais sombria. Eles não são apenas observadores, mas sentinelas, uma rede de vigias monitorando o surgimento de civilizações tecnológicas. Eles aguardam um limiar. Quando uma espécie já é capaz de destruir seu próprio mundo e começa a alcançar as estrelas. Ultrapassou esse limite, pisa num campo minado. O desaparecimento da Pathfinder 4, então, não foi um ataque, mas um aviso. Esse cenário pinta um universo não vazio, mas em quarentena. Os vigias garantem que jovens impetuosos como nós não levem suas guerras para o meio interestelar. A mensagem do Atlas pode ser simples. Nós tivemos. Fique onde está. Você ainda não está pronto. Uma verdade incômoda. Talvez nossa visão do universo esteja fundamentalmente errada. Gastamos milhões no set, escutando o éter como se outros estivessem gritando no rádio. Mas a verdadeira maturidade pode ser silenciosa, paciente e invisível, escondida, sob a aparência de um simples detrito espacial. Estaremos deixando passar o essencial? E se cada cometa e asteroide for um potencial cavalo de Troia? O 3i Atlas nos obriga a encarar essa ideia de frente. Estamos captando sussurros enquanto um gigante dormita silenciosamente ao nosso lado. O Falcon 9 assustou o centro de controle não apenas por mostrar que não estamos sozinhos, mas também por revelar que somos crianças, brincando com fogo que acabaram de ser trancadas num quarto. A história da 3i Atlas não terminou
está apenas começando. Estendemos a mão para a escuridão. E a escuridão olhou de volta. Isso foi um tiro para o alto? Ou o começo de algo maior? Deixa aí nos comentários o que você acha. Se quer desvendar mais mistérios do espaço, curte e se inscreve.